paz de Jesus, irmãos e irmãs. É com muita alegria que eu quero cumprimentar você, vocacionado, você, missionário da comunidade católica Vida no Espírito, e a você que não é membro da nossa comunidade, mas que vai estar assistindo a esse vídeo. E hoje nós estamos aqui para partilhar um tema muito importante dentro da nossa comunidade. E se não for o mais importante, um dos mais importantes. Hoje nós vamos falar da fidelidade ao carisma. E você que é missionário, você que é vocacionado, você que esteve na Assembleia no final do ano passado, em 2019, nós estudamos o documento de número 18. E lá, se você esteve, você vai lembrar que o nosso fundador disse que no decorrer desse ano nós iríamos estar voltando a alguns assuntos. E o assunto que nós vamos partilhar hoje está aqui. Então, se você quiser pegar, está na página 42 e 43. Mas para falar de fidelidade ao carisma, primeiro nós precisamos entender o que é o carisma. O carisma ele é uma graça dada a uma pessoa para que haja uma espiritualidade nova. Ou seja, Deus escolhe uma pessoa, faz um chamado àquela pessoa para que ela comece uma missão. E a partir daquele chamado, a partir daquele momento, aquela pessoa tem grande, vamos dizer assim, uma grande missão nas suas mãos de dar início a uma obra. E a gente pode pensar assim, mas qualquer um pode ser chamado? Todos nós somos chamados. O nosso primeiro chamado ele é a vida. E aí nós correspondemos a esse chamado que Deus nos faz, vemos a vida e no decorrer da nossa vida Deus vai fazendo outros chamados. E um dos chamados é a missão, um dos chamados é a vocação. E a gente começa a entender que Deus precisa de uma pessoa para estar à frente dessa missão. E a esse chamado é dado o nome de carisma de fundador. E aí no documento, na página 42, ele vai falar sobre o fundador. E ele nos diz assim, todo projeto de Deus a respeito de uma autêntica fundação virá à luz concretamente através da pessoa do fundador. É no fundador e em sua vivência pessoal, familiar e eclesial que estão todas as respostas para a pergunta a serem feitas na comunidade. As respostas virão na medida em que cada um perseverar na própria vocação. Quando alguém encontra seu lugar na igreja dentro de uma nova comunidade, sua vida desabrocha, pois foi criado para aquele lugar e para aquele carisma particular. A realização da vocação é um processo natural de cura e libertação e conversão. Olha o tanto que isso é profundo. Quando você tem um chamado, que você corresponde a esse chamado, Deus vai trabalhar na sua vida através desse chamado. Ele realiza cura, libertação e conversão. E que depende não de mim, não depende do fundador, não depende da comunidade, depende de você. A dar abertura para Deus trabalhar na sua vida através desse chamado. E Deus, ele se faz no fundador, através desse carisma de fundação, Deus se faz no fundador para levar o carisma até nós. Deus usa o fundador para que nós possamos experimentar esse carisma. Porque o carisma é um desejo de Deus para as nossas vidas. O carisma ele é a ação de Deus dentro de uma comunidade. E aqui continuando fala assim, tudo na vida dos fundadores é importante para o carisma. Então é necessário que você conheça a vida do fundador da sua comunidade. No nosso caso, a vida do nosso fundador, Cleiton Carlos. Para que você compreenda, aqui em cima vem falando, para que você persevere na própria vocação. Porque se você vem para a comunidade só por vir, sem experimentar a graça de Deus, você não vai perseverar, você não vai permanecer. Mas a partir do momento
que você conhece a vida do fundador, que você conhece a sua história, desde quando ele teve aquele desejo, desde quando Deus começou a trabalhar na vida dele, você começa a entender como Deus tem trabalhado na sua vida também, com esse chamado que Deus tem colocado no seu coração. E da mesma forma que ele respondeu ao chamado, nós também podemos atender ao chamado que Deus faz na nossa vida. Não para ser fundador, é lógico, mas para estar na missão junto com o fundador. E aqui olha o tanto que é profundo. É no fundador que está o discernimento e o crescimento para cada membro da comunidade. Como eu disse lá atrás, Deus ele se faz no fundador para levar o carisma até nós. Porque o sonho de Deus é que nós sejamos totalmente de Deus. Mas Deus ele não tem como chegar para a gente, aparecer para a gente e falar: eu te quero assim, eu te quero assim, eu te quero assim, eu te quero servindo assim ou assim. Então ele usa de uma pessoa, ele coloca o carisma no coração daquela pessoa, coloca o desejo no coração daquela pessoa de começar uma missão para arrebanhar mais pessoas para junto de Deus. Então esse é o carisma de fundação, que é um pouco diferente do carisma de fundador, né? Porque o carisma de fundador é aquele que ele traz com ele, sua forma de pregar, sua forma de orar, a forma com que ele lida com cada situação que aparece diante dele, com os atendimentos que ele faz. É esse carisma também que vai atrair as pessoas para dentro da comunidade. E dando prosseguimento aqui, fala assim, ó, dentro da comunidade ou na missão da comunidade, o fundador é a voz de Deus para o missionário. Se Deus se faz na pessoa do fundador para levar o carisma até nós, o que nós precisamos fazer? Todas as vezes que o fundador chegar até nós para nos dar uma missão, é a voz de Deus. Então nós precisamos acolher aquele chamado de coração aberto. Vai ter medo? Vai ter dúvida? Vai. Mas nós precisamos reconhecer que é Deus falando através do nosso fundador. E mergulhar de cabeça, porque quando Deus faz, não importa quem é a pessoa, importa que Ele capacita. E a gente precisa mergulhar sem medo, porque Deus ele faz da forma dele, da vontade dele, e quando a gente entrega de coração, dá tudo certo. E aqui fala também, ó, o fundador é portador do carisma por excelência. Deus escolhe o fundador, coloca nele o desejo, o carisma. E o que cabe? Cabe ele trabalhar aquele carisma, cabe ele colocar em prática, mas ele não pode colocar em prática sozinho. Ele precisa de pessoas para estar ao seu lado, para estar ajudando ele nessa missão. E é aí que nós entramos na história. Quando a gente chega na comunidade, às vezes a gente chega porque uma pessoa falou, porque a gente viu em outro lugar uma pregação, uma oração, porque a gente veio em algum atendimento, e a gente começa a frequentar a comunidade. Logo Deus manifesta aquele desejo no coração da gente de fazer parte daquela missão. É esse que é o carisma. Vai passando do fundador para cada um. O mesmo carisma que age no fundador, ele age em mim e ele age em você. A mesma forma que o fundador tem de orar, tem de pregar, nós podemos ter também. Mas para isso fala aqui em cima, basta que eu me entregue, basta que eu me abra a essa ação do Espírito Santo de Deus, porque o carisma ele é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E quando Deus ele pensou na comunidade, Ele estava pensando em mim, Ele estava pensando em você. Quando Deus colocou o desejo no coração do nosso fundador, Ele não estava pensando
no fundador, ele não estava pensando numa obra, numa casa, ele estava pensando era em nós. Ele estava pensando nas nossas necessidades. E muitas vezes, você consagrado, você vocacionado, quando veio para a comunidade, teve uma experiência com o fundador. E a partir daquele momento, foi uma ação de Deus tão profunda na sua vida que o seu desejo foi de servir, foi de estar junto, de fazer aquela obra crescer. Quantas pessoas vêm para a comunidade com a vida toda torta, com a vida toda bagunçada, e chega aqui, Deus trabalha tão profundo na vida daquela pessoa, que de repente aquela pessoa está fazendo o caminho e a vida dela toda muda. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. É através do carisma fazer com que nós sejamos pessoas diferentes, com que nós sabemos acolher também as pessoas que passam por necessidade, que passam por dificuldade. Deus, ele trabalha no coração das pessoas, é devagar, é lentamente, até mesmo para a gente não assustar, porque quando chega assim, dá aquele impacto, a gente assusta, precisa dar uma freada, uma parada. Mas o nosso desejo, quando nós temos essa experiência com Deus, a vontade é tão grande de servir que a gente nem olha para essas coisas. E é isso que Deus quer essa entrega, Deus quer essa abertura de coração, sem medo, sem reserva. E cada vez mais, quando você se abre, Deus trabalha no seu coração. Quando o fundador dá uma missão para a gente, às vezes a gente fica com medo, mas não, eu vou tentar, eu vou fazer porque é Deus que vai me capacitar. E a gente faz aquela missão e aquela missão dá certo. Porque a gente faz a missão dentro do carisma. A gente vai atender uma pessoa, a gente atende dentro do carisma. É que aquela pessoa sai daqui feliz, alegre, disposta a voltar outras vezes. Então é isso, o carisma ele vai trabalhando na nossa vida, ele vai trabalhando na nossa essência. E o carisma ele tem trabalhado na vida do nosso fundador desde o ventre da sua mãe. Se você que é missionário, você que é vocacionado, se não conhece a história do fundador, eu faço um convite para você. Pega, você que já passou pela formação dos postulantes, você vai ver que lá tem uma aula que fala sobre a vida do fundador. Mas aquilo ali é pouco. Mas se você quiser conhecer verdadeiramente, para compreender todas as perguntas que você tem em relação à comunidade, vai direto na fonte. Chega direto para ele e fala, eu quero conhecer a sua história, eu quero entender. E a partir do momento que você entender a história dele, como foi o chamado na vida dele, eu garanto que você também vai entender o seu chamado. Por que você está servindo na comunidade hoje? Por que você passou por tantas dificuldades? Por que você passou por tantas lutas? Você pode até se perguntar, mas por que Deus não fez esse chamado antes na minha vida? É porque tudo é no tempo de Deus. E o seu tempo é agora. O momento de você servir a Deus é agora. O passado já não importa. O futuro a Deus pertence. O momento é agora, é esse o momento de você servir a Deus, é esse o momento de você estar na presença de Deus. Porque através de você, quando você deixar o carisma fazer parte da sua vida, fazer parte da sua essência, Cristo ele vai trabalhar na sua vida de uma forma excepcional. Aí você fala, mas o Cleito prega de forma diferente, o Cleito ora de forma diferente. E aí a gente vai ver aqui que fala, na pessoa do fundador está o mistério do carisma, o mistério que Deus reservou para todo o corpo da comunidade. Aí a gente entende por que ele prega e por que ele ora de forma diferente. Porque ele é o cabeça.
Teve, eu acho que foi no ano de 2018, o documento que foi discutido na Assembleia, o tema é Unidade na Diversidade. E eu achei muito interessante esse tema, porque a gente passa a entender muitas coisas que acontecem dentro da comunidade. Tem pessoas que chegam pra gente e falam assim, mas eu não dou conta de servir, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de orar, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Mas Deus, Ele te usa e Ele te capacita da forma que você é. Às vezes você não sabe pregar, mas você sabe cozinhar. Às vezes você não sabe fazer uma oração daquela lá, igual o Cleiton faz. Mas se você impor as mãos numa pessoa com fé e falar para Jesus, Jesus, eu estou agindo dentro do carisma da minha comunidade, e cura essa pessoa, Jesus, Ele vai curar aquela pessoa. Então basta, é a sua entrega. Quantas pessoas eu conheço no caminho mesmo, que falam, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu não tenho coragem de ir lá na frente pregar. Mas quando precisa de fazer uma organização para uma festa, um evento, por exemplo, faz decorações lindas, faz um encontro, faz as lembrancinhas, as coisas mais lindas. Isso é um dom. Às vezes você não tem dom para alguma coisa ou outra, mas um dom você tem. E esse documento que eu falei, Unidade na Diversidade, ele falava disso. A comunidade é um corpo. E cada corpo, ele tem seus membros. A mão serve para uma coisa, o pé serve para outra. Mas tira a cabeça. Se tirar a cabeça, acabou, já era. O corpo anda para todo lado sem as pernas. Senta numa cadeira de roda, vai para tudo quanto é lugar. Uma pessoa consegue fazer muitas coisas sem os braços. Mas se tirar a cabeça, acabou. Então o fundador, ele representa a cabeça dentro da comunidade. É por isso que aqui fala, que ele é portador do carisma por excelência. E que Deus reservou para ele todo o corpo comunitário. Então, quando Deus pensou na comunidade, Ele pensou primeiro no carisma, para depois pensar no fundador. E é através do carisma que Deus chama as pessoas para essa comunidade. Quando eu vim para a comunidade, já tem 8 anos, eu frequentava uma outra comunidade. Tinha pouco tempo que eu frequentava essa comunidade. Eu não conhecia a renovação carismática, eu não conhecia. Eu era de missa. Mas eu comecei a frequentar essa comunidade e eu trabalhava com uma pessoa, e essa pessoa, a gente partilhando, falei para ela, eu fui na oração lá, foi tão bom. Ela falou assim, você gosta? Eu falei, gosto. Ela falou, você precisa de conhecer a comunidade Nossa Senhora das Graças. Eu falei, onde que é? Ela me explicou onde que era. O grupo de oração lá é na terça-feira. E eu falei, na terça-feira? Hoje é segunda? Amanhã eu vou lá. Cheguei em casa, convidei meu esposo, convidei minhas filhas, minha mãe. Bora. No outro dia a gente veio, chegou aqui na comunidade. No primeiro impacto, quando eu olhei, falei, nossa, onde eu tô? Aí quando começou o louvor, começou a oração, aquilo foi tomando conta da minha vida. E eu senti alguma coisa diferente. Eu fui embora, eu falei, nossa, mas lá realmente é diferente. Eu me sentia na outra comunidade, da mesma forma que eu chegava, eu saía. Era como se eu fosse um reservatório, mas aquele reservatório não enchesse por completo, ficasse só pela metade. E quando eu pisei na comunidade, aquele reservatório ele encheu, que transbordou.
Eu não tive uma experiência dentro da comunidade com o nosso fundador, mas a maioria das pessoas, dos vocacionados, dos missionários, você teve uma experiência direta com o fundador. E foi através do carisma que agiu no fundador que você está hoje no caminho. Que você é hoje um consagrado, uma consagrada. A minha experiência foi com um missionário. Mas não deixou de ser com o fundador, porque o mesmo carisma que age no fundador age no missionário. E foi uma graça muito grande. Foi o que me fez ter a decisão de entrar no caminho e de me consagrar. Foi isso que fez com que eu tivesse mais sede de Deus. Uma pessoa que não conhecia nada, uma pessoa que não conhecia renovação, não conhecia nada. De repente eu me deparei com aquilo tudo, eu até me assustei. Mas aquele carisma, ele entrou com tanta força no meu coração, que a partir daquele momento eu nunca mais deixei de vir na comunidade. E o meu desejo cada vez é maior de servir a Deus, de estar na presença de Deus. Às vezes me dada uma missão, eu fico, nossa, será que eu vou conseguir? Mas eu nunca falei não. Uma vez eu escutei o nosso fundador falando, quando é incumbido uma missão para você, que você fala não, você está falando não para Deus. Eu falei, opa, peraí, então eu não posso falar não. E eu nunca falei não para uma missão. Vou com medo, vou com dúvida, mas eu vou. E Deus age, Deus faz. Porque cabe a nossa entrega, cabe a nossa doação. E quem está na chuva é para se molhar. E eu entrei na chuva, foi para me molhar, mas me molhar inteiramente da água do Espírito Santo de Deus. E eu creio que você também, que está me vendo aí agora, quantas vezes não passou no seu coração a vontade de desistir? A vontade de largar tudo? No meu coração não passou, não foi só uma vez, não, foi várias vezes. Não foi um dia só, foi muitos dias. Aquele desejo, não vou conseguir, eu vou desistir, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas sempre Deus me dava uma moção nova para continuar. Sempre Deus falava, não, eu te quero, é aqui. Eu já pensei até de ir procurar outro lugar, de servir em outro lugar. Mas Deus fala no meu coração, é aqui que eu quero você servindo. Porque quando nós encontramos esse carisma, nós encontramos a nossa identidade. A minha identidade é vida no Espírito. Olha aqui o carisma da nossa comunidade. Infundir no coração humano o fogo do Espírito, reanimando a chama que ainda fumega. E esse reanimar dessa chama, ele não serve só para as pessoas lá fora, ele tem que servir principalmente para nós que estamos aqui dentro. Porque Deus, ele precisa reanimar essa chama todo dia no nosso coração. Essa vontade de servir. E aí a gente vai continuar aqui no documento. Faz uma pergunta: quem é meu fundador para mim? Quando alguém se diz pertencente ao carisma e entra em constante confronto e discórdia com o fundador nas questões do caminho do carisma ou em outras questões da comunidade, deve-se prestar atenção. Essa pessoa pode não possuir o carisma, pois nessa vocação não está encontrando. Não tem respostas e não há atração que naturalmente deveria encontrar. Não se trata aqui de opiniões, sugestões e partilhas. Essas devem ser feitas e ajudam muito. Quando um membro da comunidade foge do fundador, procura se cercar com amizades ou esquemas que fogem da vivência do carisma,
a graça não acontece. Ela perde a graça do carisma. Deus usa constantemente do fundador para mexer conosco. Ele tem interesse em nos formar e nos forma dentro dos carismas. Todos precisamos descobrir quem somos e por que viemos para a comunidade. Com tal carisma de fundação, o que Deus espera de nós? Você já fez essa pergunta para você? O que Deus espera de você? Coloca a mão no seu coração e agora pergunta: o que Deus espera de mim? Deus, Ele espera que você dê o melhor. Deus espera que você mergulhe de cabeça. Deus espera que você revista do Espírito Santo e mergulhe nas águas mais profundas. Deus tem muitas bênçãos, muitas graças para realizar dentro dessa comunidade através de você. É através de você vocacionado, é através de você consagrado, que Deus quer curar muitas pessoas. Assim como você chegou, muitas pessoas chegou na comunidade derrotado, destruído. Assim como você chegou, quantas pessoas não estão como você estava? E através da oração de um missionário, através da oração do fundador, essa pessoa foi liberta, foi curada. Você foi liberto, foi curado. E hoje serve a Deus. Então é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar através de você para arrebanhar pessoas para dentro da comunidade. Essa pessoa que eu conheci há 8 anos atrás, que me falou da comunidade, em 8 anos, eu vi essa pessoa 2 vezes dentro da comunidade. Ela não frequenta a comunidade, ela não faz parte da comunidade. Todas as vezes, as 2 vezes que ela veio aqui na comunidade, ela me procurou, falou: nossa, você está aqui, que bom. Mas ela nunca mais veio. Então Deus usou uma pessoa que não tinha nada a ver com a comunidade para me falar do carisma da comunidade. E aí nós falamos do carisma. O que é um carisma? Uma graça que Deus coloca numa pessoa. Desperta nela o desejo de começar uma obra, de começar uma missão. E o que é a fidelidade ao carisma? O significado de fidelidade, característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, uma lealdade. A gente pode comparar um casal de namorados. Um casal de namorados que não quer compromisso com o outro, que é só um passatempo. Logicamente que ali não vai ter fidelidade, ali não vai ter lealdade. É diferente de um casal de namorados que um sonha os sonhos do outro, que um tem os desejos que o outro tem, que um quer crescer juntamente com o outro. Ali vai ter o quê? Ali vai ter cumplicidade, ali vai ter lealdade. E é isso que é a fidelidade ao carisma. É você ser fiel àquilo que Deus colocou na sua vida, através da comunidade, através do fundador. É a gente sonhar os mesmos sonhos que o nosso fundador sonha. É ter os mesmos desejos que o nosso fundador tem para a missão, para a obra. Porque se eu estou dentro da comunidade, mas tudo que Deus coloca no coração do nosso fundador, se eu discordo,
eu não vou estar dentro do carisma. E aqui em cima falou, né? Quando alguém que se diz pertencente ao carisma e entra em constante confronto e discordância com o fundador nas questões do caminho do carisma, ou em outras questões da comunidade, deve-se prestar atenção. Essa pessoa não possui o carisma. E nós precisamos ser fiel a esse carisma. Nós precisamos querer crescer junto com o nosso fundador. Quantas pessoas que começou há 20 anos atrás e que hoje não estão mais na comunidade, não perseverou na obra, não perseverou na missão. Às vezes não é porque não tinha o carisma, muitas pessoas é porque as condições não ajudou, mas muitas pessoas porque não se encontrou. E para a gente ter essa fidelidade ao carisma, é preciso ter uma experiência profunda com Deus. E essa experiência que você precisa, que você necessita ter com Deus, só cabe a você. É você quem tem que dar essa abertura para Deus agir. E aqui dentro no documento, na fidelidade ao carisma do fundador, fala o seguinte: a origem de um carisma de fundação está em Deus, que comunicam a quem, como e quem quer. É preciso ler o carisma na história do fundador, sua experiência de Deus e nele nos identificarmos. Foi o que eu falei. É preciso que você conheça a história do fundador. Como que ele recebeu esse chamado, desde quando ele recebeu esse chamado para começar uma missão tão grande. Muitas pessoas acham que é fácil estar à frente de uma missão. Muitas pessoas acham que é só sentar numa cadeira, ou então subir ali terça-feira, fazer uma pregação, fazer oração. Mas a comunidade, ela não é só isso. A comunidade não depende só disso. E Deus, ele não inicia uma obra sem antes colocar nela o cabeça. E é para isso que existe o fundador. Como eu disse também, um corpo sem cabeça, ele é morto. E eu convido você a pensar de que forma que você tem sido fiel a esse carisma. Se você não tinha conhecimento do que era carisma, carisma de fundação, carisma de fundador, que você possa compreender agora e trazer no seu coração de que forma que você tem sido fiel a esse carisma. Para os vocacionados, não, você ainda está em processo de formação. E você que é consagrado, de que forma que você tem sido fiel ao carisma da nossa comunidade? Como que você tem acolhido aquilo que o fundador tem proposto para você? Às vezes você pode até falar de imediato: eu aceito tudo que o meu fundador coloca nas minhas mãos. Mas na hora que eu chego lá em casa, ou eu passo um zap, ou eu ligo para ele e falo: ó, não vou poder, não dou conta, invento uma desculpa. Será que você já parou para pensar que esse não que você está dando, para quem é esse não que você está dando? E aí você não pode falar que não sabe, que agora você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. Que Deus, ele age na pessoa do fundador
para trabalhar o carisma dentro da comunidade. E tem algo muito importante aqui também no documento que fala assim, ó: os missionários só crescem no carisma e realizam a missão no carisma se tiverem o fundador como exemplo e espelho. Caso contrário, o missionário fica vegetando na comunidade. Olha o tanto que isso é profundo. Eu só vou crescer no carisma e na missão se eu me espelhar na vida do meu fundador. Se eu me espelhar na forma que ele age quando ele está em missão. Na forma que ele age quando ele vai fazer uma oração. E ele muitas vezes fala, imita mesmo, copia mesmo. E a gente precisa dessa audácia. Não é inveja não, a gente precisa copiar. Esses dias agora tinha um monte de gente mancando na comunidade, estava todo mundo no carisma. Todo mundo mancando. Mas, voltando aqui, quanto mais amigo no sentido literal da palavra o missionário estiver, mais repleto do carisma. A postura do fundador, suas escolhas, suas fraquezas, seu jeito de viver, os conselhos evangélicos, é germe para a vivência da comunidade. É por isso que eu falei e eu torno a repetir. É preciso que você conheça a história do nosso fundador. É preciso que você saiba, antes de você chegar na comunidade, como que era a vida da comunidade. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu. A comunidade está completando 20 anos. Tem gente que tem 8, como eu. Tem gente que tem 5. Tem gente que tem 4 anos. Tem gente que está chegando agora. Como também tem gente que tem 20 anos que está na comunidade. Então é muito fácil para quem está chegando agora já pegar a comunidade do jeito que está. Mas é necessário que nós saibamos a história da comunidade do início. Quantas lutas, quantas perseguições. Quanto mais você conhecer, mais fiel você vai ser. Mais fidelidade ao carisma você vai ter. Porque aí Deus ele vai começar a agir mais dentro do seu coração, vai colocar mais ainda desejo de servir. Quantas pessoas que estão há 18, 19, 20 anos dentro da comunidade e não tem coragem de fazer o que uma pessoa que está chegando agora faz. E ainda fala, eu não tenho coragem de fazer. Tem coragem de falar, mas não tem coragem de fazer. Não está sendo fiel ao carisma. Então é preciso que você coloque no seu coração o desejo de ser fiel. O desejo de abraçar essa missão junto com o fundador. De querer fazer crescer junto. Não importa se você está chegando agora, se você tem 20 anos que está na comunidade. Como eu disse, a comunidade é um corpo. E como todo corpo tem seus membros, e cada membro tem uma importância, cada membro tem uma fidelidade. E uma finalidade também. Aí você coloca aí no seu coração, o que você está sendo dentro da comunidade? Um tijolinho. Você está sendo um tijolinho. Para que essa obra ela cresça cada vez mais.
para que essa obra tome a proporção que Deus quer que ela tome. Se essa obra não fosse uma obra de Deus, ela não estaria completando 20 anos. Se esse carisma não fosse de Deus, ele já tinha se desfeito há muito tempo. Quantas pessoas, como eu, já me perguntei, mas por que só agora? É porque agora que é o momento. É agora o momento de você fazer a diferença, é agora o momento de você ser diferente. Deixar a sua vida, seus pecados, tudo que passou para trás. Se revestir do homem novo, da mulher nova. Arregaçar as mangas e fazer a vontade de Deus. Não é à toa que você está no caminho. Não é à toa que você é consagrado, que você é consagrada. É porque Deus tem um plano muito grande para realizar através de você. E Ele começa a realizar esse plano em nós. Depois Ele age na nossa casa, na nossa família. E você percebe o agir de Deus a partir do momento que você dá seu sim. Dá seu sim, a sua entrega de coração. Isso não significa que você não vai ter luta, que você não vai passar por dificuldade. Vai sim. A palavra de Deus fala: quando entrares para o serviço do Senhor, prepare-te. Mas aí nós temos a certeza que nós estamos amparados. Que lá no mundo a gente luta sozinho. Mas quando nós estamos com Deus, nós temos muita força para lutar. E uma coisa assim que eu achei interessante, não está aqui no documento, mas que lendo eu pude perceber que o carisma é uma ferramenta que Deus coloca nas nossas mãos. E quanto mais aquela ferramenta está afiada, mais o seu trabalho é perfeito. Imagina um agricultor, pega uma enxada, vai lá para o campo. Se a enxada dele estiver cega, ele vai bater, o trabalho dele vai demorar, mas vai sair. E agora se aquela enxada estiver afiada, com pouco prazo ele vai realizar aquele trabalho todinho. Assim é o carisma quando Deus coloca ele nas nossas mãos. Quanto mais esse carisma estiver afiado, mais a sua missão vai ser perfeita. E aqui no documento onde fala da fidelidade ao carisma, fala também que o carisma de fundação traz em si uma revelação do mistério de Deus, que se dá a conhecer ao homem. Portanto, o carisma me leva a uma experiência profunda de Deus e a um encontro com a mais verdadeira identidade, que está em Deus. Foi o que eu falei, né? Quando nós nos encontramos dentro do carisma, nós encontramos a nossa identidade. Antes de conhecer a comunidade, conhecer o carisma da comunidade, eu era uma pessoa arrogante, eu era uma pessoa ignorante, eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa vergonhosa, eu era assim, eu era assado. A partir do momento que eu conheci o carisma da comunidade, que Deus começou a trabalhar na minha vida, a minha vida transformou. Aquilo que eu fazia no passado eu já não faço mais. Eu descobri uma identidade, mas uma identidade nova. Uma identidade transformada do meu eu.
Na medida que o homem vai conhecendo a Deus, vai descobrindo a sua dignidade e a identidade do Filho de Deus. Biologicamente, trazemos em nós as características genéticas herdadas dos nossos pais: olhos, pele, cabelo, nariz. Somos a soma dos genes do pai e da mãe. Quando crescemos, buscamos identificar em nós essa semelhança. A gente precisa se espelhar, igual eu falei, a gente precisa se espelhar no nosso fundador. É como se fosse uma família, pai, mãe e filhos. Uma pessoa que conhece o pai ou que conhece a mãe, quando conhecer o filho, logo já vai descobrir características do pai ou da mãe daquele filho. Assim tem que ser nós. Quando nós estivermos em missão, mesmo que não seja junto com o nosso fundador, mas com a pessoa olhar para nós, ela tem que reconhecer o carisma em nós. Ela tem que saber que nós somos vida no Espírito. É por isso que nós temos, que aqui atrás fala que nós temos que ter o nosso fundador como espelho. Porque é através de nós que não somente o nome da comunidade, mas também o nome do nosso fundador vai se tornar visivelmente conhecido. E fala também, há aspectos também na vida do fundador que precisamos nos identificar. Afinal, a graça que ele recebeu o torna um pai espiritual. E é de fato, quando a gente chega na comunidade, a gente chega uma pessoa, vai frequentando, vai conhecendo, a gente se identifica com um, com o outro, a gente respeita um, respeita o outro, é lógico, isso está dentro das normas. Mas quando a gente começa a conhecer, a gente começa a se relacionar com a pessoa do fundador, aquele relacionamento ele não é mais um relacionamento de, vamos supor, amigos, mas se torna um relacionamento de pai e filho. Muitas pessoas já partilharam comigo que conseguem chegar para o nosso fundador e conversar com ele coisas que não tem coragem de conversar com o pai ou com a mãe, não tem coragem de contar para o pai ou para a mãe, mas tem coragem de chegar e contar para ele. Porque esse relacionamento ele vai muito além. E de onde vem a vida e a força das novas comunidades? É o Espírito Santo que dá essa força através do carisma de fundação às novas comunidades. Então, tudo aquilo que a gente realiza dentro da comunidade, toda a missão, tudo aquilo que é proposto, que Deus coloca no coração do nosso fundador, é através do Espírito Santo de Deus, é a ação do Espírito Santo de Deus. É o mover do Espírito Santo de Deus, movendo as águas da nossa vida, tirando a gente do nosso conforto. Acho que eu vi foi o Davi falando, que tem gente que pensa, quando eu vou para a missão, eu vou para a comunidade, eu vou para servir a Deus, eu vou ter que deixar o meu celular, vou ter que deixar a minha internet, vou ter que deixar a minha televisão. Não precisa. Quando você começa a servir a Deus, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha na sua vida, ele vai tirando tudo aquilo que te afasta de Deus. Então não precisa de você se preocupar em tirar nada. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te moldando aos poucos. E ele muda aos poucos, para você não assustar, para você não se sentir impactado. E a nossa comunidade, ela é composta de 3 pilares. Ela é composta de vida de oração, vida fraterna e vida de missão ou de apostolado.
todos esses pilares, ele tem que estar dentro do carisma. Ninguém realiza uma missão se não estiver dentro do carisma. Você pode até ir, mas a missão não vai fluir. Todas as vezes que o fundador propõe alguma missão para a comunidade, ele sabe que aquilo vai dar certo, porque foi Deus que colocou no coração dele, e ele está agindo dentro do carisma. Todas as vezes que é proposto alguma fraternidade, algum encontro, alguma comemoração, o fundador sabe que vai dar certo, porque foi Deus que colocou do bem no coração dele. E tudo acontece dentro do carisma. E também tem a vida de oração, que é um dos pilares mais importantes. Nós temos que cumprir com aquilo que é proposto a cada um de nós. A vida de oração. O que a comunidade me propõe? O que Deus me pede através da comunidade que eu faça? Dentro da nossa comunidade é simples. Rezar o terço da confiança, né? Ir à Santa Missa, o máximo de vezes que você puder, que você conseguir. Fazer adoração. Confissão. São coisas simples, mas que muitas vezes nos impede de alcançar a graça de realizar a nossa missão dentro do carisma, porque nos falta a vida de oração, e a oração pessoal. É o momento meu com Deus, é o momento seu com Deus, porque orar e rezar quando está todo mundo junto é fácil. O difícil é quando você está sozinho, que aí você vai ter que ser você mesmo. É por isso que é muito importante o pilar da oração. Quanto mais em oração você estiver, mais perto de Deus você vai estar. E quanto mais próximo do fundador você estiver, mais próximo de Jesus você vai estar. Porque Ele é a fonte do carisma. Em todas as etapas de formação você vai ouvir falar do carisma. Em todas as etapas você vai ouvir falar dos conselhos evangélicos. Mas isso é a experiência que o nosso fundador tem com o Espírito Santo de Deus. E eu e você, consagrado, vocacionado, que tivemos esse batismo no Espírito Santo de Deus, nós precisamos mergulhar de cabeça e abraçar essa obra junto com o nosso fundador, para que ela cresça cada vez mais. Porque não é sonho dele, não é sonho meu, é sonho de Deus. É o desejo de Deus fazer com que essa obra cresça cada vez mais. E depende de você que está chegando agora. Depende de você aspirante, depende de você postulante, pré-discípulo, os discípulos. Quando for dar seu sim, confia na misericórdia de Deus, confia no agir de Deus através do carisma. Você é missionário, missionária.
que se encontra desanimado, desencorajado, que acha que não tem mais vocação. Experimenta o reanimar da chama de Deus na sua vida. E a palavra que eu quero meditar com vocês aqui rapidinho está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. O título é Exortação à Perseverança. Por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Que essa palavra ela possa cair no seu coração e que você possa colher aquilo que Deus deseja de você. Deus ele não te deu um espírito de timidez, de desânimo, de fraqueza. Não que não vai passar no seu coração, como eu disse, vontade de desistir, vai sim, mas é normal, é natural. Porque se antes você era do mundo, o inimigo ele quer te colocar lá no mundo de novo. Mas o que Deus quer falar para você através dessa palavra é que você é de Deus, que você pertence a Deus e que Ele te deu um espírito de fortaleza, de amor e de sabedoria para lidar com todas as adversidades que vieram acontecer na sua vida. Arregaçar as mangas e servir a Deus da maneira que Ele quer, da maneira que Ele deseja. É isso que Deus quer de cada um de nós. É por isso que Deus usou o nosso fundador para começar essa obra. E é por isso que essa obra ela já perdura há 20 anos. Porque da mesma forma que Deus trabalhou na vida dele, da mesma forma que Deus trabalhou na vida das pessoas que estão com ele há mais tempo, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está trabalhando na sua vida. E Ele vai fazer um novo acontecer. A hora que nós arregaçarmos as mangas e mergulhar de cabeça no carisma da nossa comunidade. Mas não basta só mergulhar de cabeça, tem que ter fidelidade. Porque foi esse o tema que nós partilhamos. Fidelidade ao carisma. É ser fiel a tudo aquilo que Deus coloca no coração do nosso fundador e que Ele propõe a cada um de nós. É não ficar parecendo um macaco de galho em galho, buscando aqui, buscando ali. É perseverar. E nós só vamos perseverar se nós estivermos em Deus. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, vocacionado, consagrado, a voltar para dentro de você agora e trazer dentro do seu coração quantas vezes você falou não para a missão. Porque todas as vezes que você falou não, você não falou não, não foi para o fundador, foi para Deus. Todas as vezes que você prometeu algo para o fundador que você não cumpriu não foi para ele, você não cumpriu, foi para Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos e trazer dentro do seu coração a forma que você está servindo, a forma que você está sendo fiel a esse carisma que Deus colocou dentro do seu coração. Quantas pessoas falam, tem vários lugares que eu posso servir, eu não posso ficar aqui dentro,
Eu não sou obrigada a ficar aqui dentro. Não é mesmo. Ninguém é obrigado a nada, Deus não obriga ninguém a nada. Mas se você está servindo aqui, se você não está servindo lá, é porque Deus te quer aqui. Porque se Deus te quisesse lá, você estaria lá. Deus, Ele quer que sejamos uma família unida, pronta para superar qualquer dificuldade, qualquer adversidade. E é por isso que esse documento ele tem esse nome, Ofensiva Comunitária. Porque o Espírito Santo de Deus, ele precisa agir na minha vida, na sua vida, de forma ofensiva. Nós precisamos ser ousados e mergulhar nas águas mais profundas, porque é lá no fundo que Deus tem guardado o melhor tesouro para você. É lá que você vai descobrir aonde que está o presente que Deus tem reservado para mim, que Deus tem reservado para você. E se um dia você foi essa pessoa que falou não, às vezes, não sei, não posso, que as suas palavras agora mudem. Porque Deus, Ele te dá esse ânimo e essa sabedoria para dizer sim, eu não sei, mas eu vou, e em nome de Jesus eu vou conseguir. E deixa o mover de Deus na sua vida. Amém? Eu quero terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz-me